Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer Bem, poder estar mais uma vez aqui na Campus Party. Meu nome é Edu Agni, eu sou designer, trabalho com experiência do usuário, sou fundador da Merco, uma escola aí de design e experiência que está completando 8 anos esse ano, e também sou curador aqui da Campus Party pelos últimos 9 anos. E hoje trouxe pessoas lindas, maravilhosas aqui para a gente bater um papo muito interessante. A gente vai falar sobre pesquisa qualitativa nos tempos de pandemia, até para contextualizar quem está chegando agora para assistir. Nesse processo que a gente tem no mercado de construção de produtos e serviços, essa construção só acontece quando a gente consegue realizar pesquisas para entender o público, para levantar as necessidades, para a partir disso poder construir esses produtos e serviços. Então é um pouquinho disso que a gente vai falar, né, sobre como que esse processo de pesquisa mudou ou não nesse período aqui de pandemia, nesse momento que a gente vem vivendo. Mas antes de começar, eu queria pedir para essas pessoas que estão aqui se apresentarem, tá? Então vou pedir aqui na ordem para Rafa, Carol e Stefan falarem um pouquinho de si e se apresentarem. E obrigado pela presença de vocês. Vamos lá. bem, gente, obrigada pela presença de todo mundo que está acompanhando a gente aqui hoje. Obrigada pelo convite também. Meu nome é Rafaela. Eu trabalho com pesquisa de experiência do usuário já faz alguns anos. Trabalhei com UX design também. Tenho a formação em design e publicidade. Comecei a trabalhar com isso em empresas bem diversas de produtos específicos, consultoria. E hoje faço a parte de pesquisa na Samap, de maquininha. Bom, pegando o gancho, então, prazer. Primeiramente, obrigada pelo convite, Edu. Obrigada, Campari. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Carol Veraldi. Atualmente, eu sou UX Research na Vivo. Tenho experiência na área de UX já faz uns 8 anos, mais ou menos, sendo os últimos 5, do qual eu foquei em UX Research. Atualmente, também dou aula, sou professora da Mergo. E já passei por agências de publicidade, empresas, startups, enfim. Tenho um pouquinho de conteúdo para colaborar com vocês. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou Stefan. Primeiramente, obrigado pelo convite, Edu, também, e a Campus Party, por estar aqui falando um pouquinho com vocês. Eu tenho a formação na área de interação humano-computador, já estou há mais ou menos 15 anos nessa área, fazendo pesquisa com o usuário desde então. Já passei também por todo tipo de empresa, né? Hoje eu estou na Tembice, as famosas bikes laranjinhas, né, que a gente vê por aí do Itaú, e sou gerente de experiência do usuário lá, e tem uma equipe que também faz pesquisa, né, além de projetar, e aí a gente vai contar um pouquinho como que é isso, e essas experiências nossas nesses períodos de pandemia. É isso, obrigado. Legal. Bom, a gente tem aí quase uma hora de papo para a gente seguir. E, na verdade, assim, essas discussões sobre como se fazer pesquisa em tempos de pandemia vem acontecendo nos últimos 2 anos. A gente sempre está falando sobre o que mudou, o que não mudou. Então, é uma discussão que já vem rolando, mas, ao mesmo tempo, a gente está num contexto em que a vacinação está andando, né? Vários países estão conseguindo já entrar num estado próximo ao que era a normalidade, e a gente começa a pensar não só em que mudou para a gente fazer pesquisa nesse período, mas o que vai ficar nesse período, né? O que vai ficar desse período, né? Quando a gente estiver num contexto de sair do isolamento social, a gente sabe que o trabalho em si das empresas mudou, as empresas estão com novos modelos de trabalho, algumas empresas já anunciaram que vão levar esses novos modelos de trabalho, né? E eu imagino que isso vai impactar também a área de pesquisa. A gente fazia a pesquisa de um jeito antes, a gente teve que se adaptar ao contexto agora, e o que vai sair, o que vai surgir para esse futuro, para daqui 1, 2 anos, a gente ainda não sabe com exatidão, mas a gente pode começar a discutir um pouco do que vai ser,
né? Então eu queria começar a ouvir um pouquinho vocês sobre isso, né? A gente vai falar um pouquinho de como a pesquisa mudou nesse período e também a gente vai tentar arriscar um pouco de como ela vai evoluir para daqui para frente, tá? Para dinamizar nossa conversa, eu vou sempre direcionar as falas, assim a gente consegue desempenhar melhor aqui. E eu acho que eu queria ouvir primeiro de vocês, assim, em linhas gerais, o que mudou principalmente no trabalho de vocês? Assim, a gente tem um impacto de começar a fazer pesquisa quase que exclusivamente remota. Eu sei que tem algumas empresas que ainda seguem fazendo presencial, mas a gente começou quase exclusivamente remota. Fazer pesquisa remota também não é uma coisa que surgiu agora, a gente já faz há muito tempo, mas agora a gente teve meio que a obrigatoriedade de seguir assim. Então tem um impacto do remoto e tem um impacto também da própria pandemia, porque a gente fala, as pessoas não estão só em casa, elas estão em isolamento social, as pessoas estão misturando vida pessoal e trabalho e escola, e a gente está morando no trabalho, e isso o nosso contexto, né? Tem uma boa parcela da população que continua trabalhando nos seus empregos e que vem passando por várias questões, e essas pessoas são aquelas que muitas vezes são participantes das nossas pesquisas, né? Então eu queria ouvir de vocês um pouquinho, assim, em linhas gerais, o que mudou no trabalho de vocês, por causa do remoto e por causa da pandemia. Vamos na ordem, Stefan, Carol, Rafa. Bom, no meu trabalho mudou que realmente, né, a gente antes tinha um deslocamento para fazer pesquisa e hoje a gente não tem tanto esse deslocamento, né? Então a gente não gasta tanto mais tempo no trânsito, principalmente. Um outro ponto que eu acredito que mudou também é as pessoas estarem mais disponíveis em casa para fazer também pesquisa. Então, quando você agenda, você normalmente tem essas pessoas lá, porque às vezes você agendava, tinha também problemas da pessoa não estar ainda no momento, ou não estar disponível, os horários serem diversos, então acho que ficou um pouco mais fácil da gente encontrar as pessoas. Por um outro lado, acho que revelou coisas, por exemplo, como o acesso, né? Que a internet das pessoas não é muito boa, e a gente revelou que em alguns momentos caía, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência. Também tem delay durante, às vezes, uma entrevista que a gente conversa. Então, acho que é esse tipo de coisa que eu senti que a gente teve que ter mais paciência, mais tempo até para conversar com essas pessoas, né? E outro ponto é que imprevistos vão acontecer com mais possibilidades também, que eu percebi. Justamente, é a internet que cai, é o filho passando, é o cachorro latindo, né? É o gato ali arranhando, então as coisas. E aí você ouve a criança entra no meio do papo da entrevista. São mais imprevisibilidades que a gente está, né? Como você falou muito bem, a gente está vivendo no trabalho, né? Então, não tem mais horários, tudo se misturou. Então, a gente tem que... Eu senti muito esse impacto de estar na vida das pessoas de fato, sabe? Que talvez antes você conseguia separar, as pessoas conseguiam se preparar mais até para receber uma pesquisa. Hoje em dia, acho que nem tanto. Bom, acho que uma das coisas que a gente teve que parar de fazer, no caso, foram as pesquisas etnográficas também, né? A gente não tem mais como ir para campo, então os testes de guerrilha, do qual a gente conseguia pegar um protótipo no celular, descer lá na rua, na Paulista, seja onde for, para fazer um teste, isso já não acontece mais. Não tem como. Então, pesquisas etnográficas, que a gente precisa observar a pessoa, a gente teve que adaptar para fazer algumas ferramentas dentro de casa, né? Então, a gente, pelo menos das experiências que eu passei nas empresas, já tinham ferramentas, porque a gente precisava conversar com clientes a nível Brasil, então não só pessoas de São Paulo, eu preciso falar com gente que está no Nordeste, no Sudeste, enfim, mas quando a gente precisa fazer algum teste rápido, e aí acho que foi nesse momento que entraram as ferramentas, né, que a gente precisa, tipo, testar em quantidade, por exemplo, do qual antes a gente conseguia ir na rua, em algum comércio, fazer esse tipo de teste. Então, acho que isso mudou bastante.
E ferramentas também que antes a gente gostava bastante, né, de colocar post-it, né, o papel físico, ter aquele todo mundo junto ali, vamos fazer uma cocriação, e hoje já não existe mais, a gente não consegue mais fazer isso. Então, ferramentas também, acho que as ferramentas colaboraram, a gente já usava, e agora, tipo assim, nós somos reféns dela, praticamente, né. Eu acabei fazendo pesquisa remota antes da pandemia, e aí fiquei com a impressão de que nada ia ser um desafio para mim, né? Eu estou pronta, já fiz antes, vai ser tranquilo. E aí que veio, né, essa realização de que a gente não está em casa e fazendo pesquisa remota, a gente está no meio de uma pandemia e foi completamente diferente. Eu acho que ver essa diferença, assim, foi inclusive uma informação a mais sobre as pessoas com quem eu estava fazendo pesquisa, sobre o estado emocional que as pessoas estavam. Então, muitas vezes, depende do assunto que a gente estivesse tratando, em comparação em outros momentos, era um estado completamente diferente. As pessoas estão muito mais vulneráveis também. Então, se antes, mesmo que você encontrasse com uma pessoa presencialmente, você conseguia chegar ali num assunto que a pessoa se abria, agora parece que é quase que uma ferida que está muito quase aberta, assim, então as pessoas estão se abrindo muito mais. A gente acaba aprendendo alguma coisa a mais sobre esses usuários que a gente não estava planejando. Vocês deram vários exemplos aí do que aparece no fundo, a criança, o cachorro. É sempre uma informação a mais que a gente não estava esperando, mas os ambientes controlados já era, né? Então, aquele teste de usabilidade em laboratório que às vezes a gente queria fazer para cronometrar, impossível. Não dá mais para fazer. Mas eu acho que saber usar essas ferramentas, assim, eu acho que nada impede, sabe, de continuar fazendo pesquisa. Eu acho que é adaptação, assim, e conforme isso vai evoluindo, né, conforme a pandemia vai acontecendo, eu acho que a gente teve até estágios. O início, onde estava muito mais difícil, as pessoas foram se adaptando, e hoje já encontrei usuário que já tinha o Zoom instalado. Eu já instalei para aula, então para pesquisa está tudo certo. Então também a gente vai aprendendo, né? Boa. Eu acho que essa percepção, até como o Steph falou no início, assim, do contexto das pessoas, da internet, né? Eu lembro que eu fiz uma pesquisa, acho que foi em maio de 2020, né? Fazia 2 meses que estava em pandemia, e era para falar com uma senhora que era dona de um pequeno bar, né? A pesquisa era contextualmente sobre bares e restaurantes que estavam passando por dificuldade, né, na pandemia. E eu lembro que, assim, das pessoas que a gente conversou, nenhuma delas tinha computador. A gente estava falando normalmente com pequenos bares, aquele tipo de pessoa que monta um bar na garagem de casa, na periferia, assim. Então, ninguém tinha computador em casa, né? E isso quebra muito a nossa bolha, assim, de ver pessoas nos centros urbanos com computador, com recursos, né? E eu fui falar com uma senhora que ela não soube ligar a câmera para poder conversar com a gente. A gente teve que fazer uma pesquisa pelo WhatsApp, porque era a única ferramenta no celular que ela tinha familiaridade, porque ela falava com o filho, com o neto dela. Alguém da equipe perguntou se ela sabia Zoom, se ela tinha o Zoom, e ela achou que era sobre dar Zoom no celular, né? E, tipo, eu não sei fazer isso não sei o quê. Eu falei, tem o Zap? Tem o Zap, então vamos falar pelo Zap. Mas foi sem câmera e foi com aquela conexão ruim, então isso começa a evidenciar pra gente um pouco, eu acredito que evidencia um pouco mais a realidade das pessoas também, né? Porque a gente não está trazendo elas para um contexto controlado, né? Ao mesmo tempo, a gente está dentro da realidade das pessoas, mas não chega a ser um contexto etnográfico, né? Da gente ter aquela imersão no espaço da pessoa. A gente muitas vezes tem imersão nas interferências do espaço da pessoa, mas não no espaço da pessoa literalmente, né? E a gente até comentou, a Carol comentou também sobre, né, o uso de post-its e coisa assim. A gente sabe que, vamos lá, em termos de ferramenta, a gente conseguiu substituir bem as coisas, né? Então, beleza, não dá para fazer o post-itzinho de papel, a gente tem algumas ferramentas, tem lá o post-it virtual, a gente tem como não levar o protótipo ali na mão da pessoa, mas tem como enviar e a pessoa de alguma forma acessar, ou tem como gravar. Mas tem alguma coisa que vocês acreditam assim que esse contexto impede literalmente da gente fazer? Tem alguma coisa que vocês acham que não deu para substituir, ou substituindo, ainda assim o resultado fica muito aquém do esperado? Se é algo que realmente prejudicou o processo de pesquisa? Rafa, Carol, Stefan.
Olha, eu acho que tem, assim, pensando na parte da pessoa que faz pesquisa, não tanto da pessoa que está participando, eu gostava muito de pensar no meu trabalho como um trabalho que eu não estou presa a uma tela o dia inteiro. Eu vim do design, então essa já foi a minha realidade, onde eu ficava no escritório 100% do tempo mexendo em software. E quando eu mudei para pesquisa, foi uma das coisas que eu mais gostei, que eu tinha esse híbrido. Em alguns momentos eu estava na rua, em alguns momentos eu estava no escritório. Isso para mim era o melhor cenário, porque qualquer um dos dois seria demais para mim, estar sempre na rua ou estar sempre no escritório. E isso se perdeu por completo, né? Então, isso eu acho que essa rotina de um pouco na rua, um pouco em casa, completamente perdido. Não tem como, né? E eu acho que, por outro lado, as pesquisas de observação são as que mais sofreram. Porque eu conheci pessoas que tentaram contornar esse problema, eu própria tentei em alguns momentos, então, seja enviando uma câmera para a pessoa, uma GoPro que coloca na cabeça, troca a observação para o diário de uso continuado, mas não é a mesma coisa do que você está no ambiente da pessoa, que depois de algumas horas ela esquece que você está lá, e aí você consegue ver como a pessoa efetivamente faz aquelas tarefas que você está tentando observar. É diferente, né, de eu perguntar para a pessoa ou de eu observar ela com uma câmera difícil, que ela tem que saber onde colocar, uma tela que ela tem que compartilhar, né, é a primeira vez que ela está fazendo isso na vida. Então, cada vez mais, aquela experiência de observação da ação, como ela acontece na realidade, eu acho que é esse que se perde. A gente está ouvindo relatos, seja um print, filmagem, mas aquele relato de primeira mão ali, aquela observação, na minha experiência, eu acho que é o que mais sofreu, assim, tirando, claro, o que eu falei da minha própria rotina, que eu gostava muito, né, de estar com essa questão híbrida. Eu concordo com a Rafa também, acho que as pesquisas de observações, elas acabaram se perdendo um pouco, apesar de termos algumas ferramentas, né, para tentar minimizar isso, e acho que também o design participativo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu fiz um freela que era para você entender um pouco mais sobre o dia a dia das pessoas que elas estavam no caixa do supermercado. E aí você conversa com ela, você faz as entrevistas, você observa. E aí um dos pontos que eu gosto muito de trazer é o design participativo, do qual você se coloca no lugar da pessoa e você vai atender, né? Você vai lá no caixa eletrônico e fala, posso? Sabe, me dá essa vez, deixa eu sentir aqui na pele como que você está fazendo isso. Como é que a gente faz isso em tempo de pandemia? Eu não consegui descobrir. Não tem como. Então, acho que isso é um dos pontos do qual a gente, tipo, perdeu real mesmo, sabe? Agora a gente até pode conseguir começar a trazer isso de volta, né? Com a vacinação, máscaras, luvas, etc. Mas isso antes era muito mais fácil. Eu acho que esse foi um ponto que, infelizmente, a gente perdeu bastante. Eu concordo com as técnicas, né, que a Rafaela e a Carol trouxeram, que eu acho que a gente perdeu. Realmente, acho que é difícil a gente... Mas eu acho que a gente perdeu, na verdade, é o contato, sabe? O contato com outras pessoas, de fato. A gente tem o intermédio de uma tela, o intermédio de uma câmera, a gente não está ali fisicamente, não está ali trocando, né, essa experiência com a outra pessoa. Então, eu acho que isso que a gente perdeu, e isso a gente não tem como realmente recuperar. Então, é até estranho, né? A gente falar, poxa, a gente está projetando com pessoas que estão longe, né? E a gente está projetando, entendendo as necessidades dela também de uma forma longe. A gente está ali do lado, sabe? Até para você falar, tá tudo bem, sabe? Você tocar na pessoa, você falar com ela, ela tocar em você. Sabe? A gente perdeu isso. Então, eu acho que, para mim, eu sinto muita falta desse contato com as pessoas, né? Não só da rotina, mas também das que as técnicas tinham, né? Que a gente aplicava. Porque tem também, eu falo sempre que tem o fator calor humano, assim, de a gente sentir, assim, por mais que a gente possa olhar para o rosto da pessoa e perceber ali as expressões, a gente não tem a percepção corporal completa dela, que é uma coisa que vem na observação, né? Você vê a pessoa ali mexendo a mão, ou batendo o pé, ou olhando para as coisas, ou, né, o que que ela tá tentando perceber, o que que ela tá esperando, assim, você sentia, tem essa coisa do calor humano que você sente presencialmente, você não tem como, através de uma tela, saber. E aí a gente fica tentando investigar isso de algumas outras formas, de algumas outras maneiras, e tenta puxar, e tenta saber. Teve uma pessoa que eu estava fazendo pesquisa que eu precisava saber um pouco mais sobre as coisas dela, sobre o contexto, aquela coisa da observação,
E eu pedi para ela trazer objetos, né? Tem um que a gente chama de antropologia visual, né? Então ela trouxe objetos dela importantes para ela contar a história a partir disso. Só que se perde também, assim, não é você ver o objeto dentro do espaço dela, onde fica, onde ela guarda, ela pegar coisas e trazer, assim, e você não tem essa percepção. Eu acho que essa distância é meio que unanimidade que foi o pior prejuízo pra gente, né? Mas eu tava pensando aqui também se não houveram técnicas que surgiram para vocês durante esse período, assim. Claro que a gente começou tentando adaptar coisas que a gente fazia no presencial, mas querendo ou não, a gente vai também descobrindo novas formas ou ferramentas que não eram usadas para isso e começaram a ser usadas, né? Coisa que eu nunca tinha usado para pesquisa e acabei usando bastante, por exemplo, foi o WhatsApp. Então, inevitavelmente isso acabou sendo usado, não era uma coisa que era habitualmente usada, mas o que para vocês acreditam assim, que foi uma novidade, assim, que esse período trouxe uma técnica nova, ou mostrou uma nova forma de fazer as coisas, ou mostrou maneiras de utilizar alguma ferramenta de uma maneira que vocês não imaginavam? Carol, Rafa e Stefan. Eu acho que o WhatsApp e telefone também, porque eu já peguei casos do qual a pessoa tipo, não conseguia falar comigo via WhatsApp, não tinha internet. O que eu fiz? Liguei telefone, sabe? Peguei lá o meu celular e aqui, ó, falando com a pessoa. Gente, e aí, assim, você coloca a pessoa como é que fala? No alto-falante, e aí você vai falando com ela aqui, escrevendo, entendeu? Então você tem que se adaptar. Eu acho que isso foi uma coisa que, tipo, eu nunca imaginei que eu precisasse, que eu fosse fazer algo do tipo, sabe? Usar o telefone para fazer pesquisa. Então, acho que esse é um ponto. Uma das ferramentas também que eu já tinha usado, tipo, esporadicamente, comecei a usar bastante, foi o Maze. Então, com o Maze, a gente, principalmente para testes rápidos, testes de usabilidade, que você precisa entender ali uma pequena interação, do qual eu fazia antes dentro de um contexto de guerrilha, né, na rua, eu comecei a pegar, então, essa ferramenta, o Maze, disparar por e-mail e conseguir pegar esse feedback quantitativo, sabe? Então, essa foi uma ferramenta que me ajudou bastante a, vamos dizer assim, substituir a guerrilha. Acho que essas foram as duas coisas que me marcaram bastante, que mudou. Eu entrei forte no WhatsApp também. Eu acho que eu peguei assim, um dos públicos mais desafiadores para fazer pesquisa online, que são pessoas com pouca educação formal, que ganham até R$ 2.500 em média por mês, donos de pequenos negócios. Então, é gente sem tempo, sem acesso à internet, sem bons celulares. Assim, a receita do fracasso para pesquisa remota. Então, assim, o WhatsApp foi muito útil. Eu fiz alguns diários de uso continuado pelo WhatsApp, usando o WhatsApp Notion, então foi uma ferramenta que funcionou legal, assim. E a gente testou alguns testes de usabilidade também, porque para esse público específico eu não consegui usar nenhuma plataforma. A gente tentou, elas pedem muita conexão e pedem um certo conhecimento, assim, da pessoa de entrar, saber onde clicar. A gente teve que criar, por exemplo, um tutorial de como entrar numa sala do Zoom. Então, a gente fez um tutorial por vídeo, dizendo como clicar, onde que vai abrir e mandar esse vídeo para a pessoa, né? Para que ela pudesse entrar na sala do Zoom. Então, a gente teve que adaptar muita coisa. Então, para teste de usabilidade, por exemplo, a gente testou logo no início da pandemia, recrutar 2 pessoas na mesma casa para o teste de usabilidade, onde uma dessas pessoas ia entrar no mesmo link e ser a cinegrafista. Então, ela filmava aqui de cima, né, para a gente ter aquele olhar que a gente gosta de ter no teste de usabilidade, mas que no remoto fica difícil. Mas aí, um parente da pessoa, a pessoa que morava com a pessoa, virou o cinegrafista. Foi legal, eu acho que, assim, resolveu vários problemas que a gente perde, né, na pesquisa remota, mas aí todos os seus próprios desafios também, né, a pessoa que se cansou de filmar, estava filmando o chão, até a câmera da pessoa era ruim, então mesmo que ela filmasse, não dava para ver bem onde a pessoa estava clicando, ou perdia o foco toda hora, então não tem, assim, eu não achei uma solução perfeita para esses problemas, mas foram vários testes aí, tanto com o WhatsApp, quanto essa da pessoa virar o próprio cinegrafista. E eu acho que a operação de pesquisa brilhou nesse momento, assim, porque para falar com uma pessoa que não sabe mexer nessas plataformas durante 1 hora, a gente precisou aí de uns 20 minutos no início de todas elas para preparar a pessoa.
Então, a gente criou alguns protocolos também de operação de pesquisa. Então, vem uma pessoa que recepciona, seria o equivalente a recepcionar presencialmente, né? A gente faz uma recepção online via WhatsApp, para testar se a pessoa baixou o Zoom, se ela entrou no link, se o microfone dela está habilitado, se ela sabe como compartilhar a tela, tudo isso. Então, assim, foram alguns protocolos, digamos assim, que eu fui adaptando. Nada novo, mas ajudou, assim, a perder um pouquinho menos de tempo. Acho que o WhatsApp foi unânime. Eu também não achei que eu ia fazer tantas coisas pelo WhatsApp, mas realmente a gente fez. E diário de uso continuado também foi uma coisa que a gente fez pelo WhatsApp, da pessoa todo dia você mandar uma mensagem e ela falar, poxa, eu fiz isso hoje e tal, sempre no final do dia, então foi muito bacana. Uma outra coisa que pra gente também foi diferente nesse momento foi a gente testou a assinatura, né, do termo de consentimento livre esclarecido com uma assinatura digital. Deu certo para alguns, outros não tanto, mas foi interessante a gente testar essa ferramenta. A gente percebeu que poderia ser gravado, era até mais fácil realmente para as pessoas, né? Esse tempo também de introdução foi muito maior, não só realmente de você compartilhar a tela, de você explicar como funciona, principalmente no início, quando a gente estava mais da pandemia, que as pessoas ainda estavam aprendendo a usar essas tecnologias, né? Não estavam com tanta familiaridade assim. E eu acho que também uma outra coisa que foi, assim, diferente, que a gente testou, pelo menos, né, é o protótipo mesmo na tela, em vez de estar nesse guerrilha, né, na mão das pessoas, no celular ali, a gente testou na tela. Então foi um pouco diferente, lógico. As pessoas falavam, mas eu não sei, não tenho certeza como isso vai ficar na mão e tudo, porque ela tá vendo na tela, né? A interação era com o mouse, então gerou alguns desconfortos desse tipo que foram interessantes observar, né, também. Então essas simulações todas que a gente teve que fazer. Boa. O WhatsApp, pelo visto, foi unânime, assim, mas vocês foram falando algumas coisinhas assim que já pareceu até gambiarras que a gente ia fazendo, né? Eu, por exemplo, quando fui fazer essa pesquisa pelo WhatsApp que eu estava citando, a gente montou um grupo de WhatsApp com as pessoas que iam participar, com a participante, com o entrevistador e com mais 2 pessoas para observar. E chegou na hora, beleza, vamos fazer. E aí, tipo, na hora alguém falou assim, quem tá gravando? Eu falei, sei lá, o WhatsApp grava? Tipo, não grava. E aí, e aí, a gente não vai gravar para poder ver depois e tal. Aí eu lembro que eu abri o meu notebook, abri o QuickTime, deixei gravando e deixei o celular no Viva Voz em cima do notebook e eu ia escrevendo e ele foi gravando, gravou, male, gravou ali, né, alguma falhazinha e tal, mas ele gravou, assim. Tem alguma gambiarra, assim, que vocês chegaram a fazer, assim, que foi mais engraçada, ou que foi mais curiosa? Stefan, Carol e Rafa. Pensando aqui, essas gambiarras que a gente faz, que a gente sempre fez gambiarra, né? Quando uma coisa não funciona, você pega lá o celular, você falou que sai gravando. Mas acho que eu não consigo lembrar nenhuma específica agora. Não precisa ser na ordem, se alguém lembrar alguma. Edu, para mim foi essa do telefone, porque você coloca o telefone aqui no alto-falante enquanto você escreve e pega o telefone emprestado da amiga que mora com você para gravar a conversa, entendeu? É isso, pelo amor de Deus, empresta o gravador do seu celular, porque agora eu vou ter que conversar com essa pessoa e eu preciso depois reouvir essa conversa, entendeu? Então, pô, é a gambiarra. E é aquilo, né? Fica bom? Mais ou menos, mas é o jeito que dá. A gente trabalha com as ferramentas que tem. Pronto, é isso. Eu acho que o que eu mais fiz desse perfil que eu costumo fazer pesquisa aqui num tentador, quando a gente precisava fazer alguma coisa que, né, ao vivo seria cartão, um pedaço de papel, post-it, a gente vai para o Miro, mas as pessoas não sabem usar o Miro ou o Mural. E são aplicativos que são muito ruins para celular. Então, eu fiz muito eu sou o seu mouse. Então, fazer as atividades com a pessoa dizendo o que ela quer, ser arrastado para onde, e ter uma pessoa que a atividade dessa pessoa é ser o mouse do participante. Então, carregar o post-it para lado, escrever um cartão novo,
conseguiu fazer esse tipo de atividade para a pessoa participar com muito zoom, porque a pessoa está vendo no celular e não é uma tela de computador, então também tinha poucos por vez para a pessoa conseguir olhar e organizar, além, né, a pessoa ser cinegrafista no teste de usabilidade. E a sala de espelho também, a gente testou, tem uma funcionalidade no Zoom que você consegue transmitir do Zoom para um vídeo não listado no YouTube. E esse seria uma forma de passar, você tipo a sala de espelho, né? As pessoas conseguem ficar lá naquele vídeo não listado acompanhando. Mas não é tão fácil assim de organizar. E nas primeiras vezes a gente não conseguiu, tinha que ter uma quantidade limitada de pessoas inscritas naquele canal, a gente tinha aberto um canal só de pesquisa, então foi compartilhar a tela. Então, ao mesmo tempo, estava no Zoom e no Google Meet, compartilhando a tela para poder gravar para outras pessoas assistirem em outro lugar que não fosse no Zoom. Por isso que eu falei que a operação de pesquisa nesse momento é muito importante, né? Porque se antes bastava 2 pessoas, agora tem que ser 5, 6 para garantir que tudo isso esteja rodando. Isso que você falou até me lembrou de quando a gente fazia teste com protótipo em papel, né? Porque a pessoa, ela toca no papel e tem que ter alguém fazendo papel atuando ali como interface, né? Mudando a telinha e tal. E essa coisa de ser o mouse da pessoa é bem nesse esquema também, né? Eu queria puxar um outro assunto que aí já vai mais no sentido, acredito que mais no sentido do impacto da pandemia, assim, né, porque essa coisa que a gente falou, a gente acaba adentrando na vida das pessoas, às vezes não leva elas para um ambiente controlado, o que significa que a gente está fazendo pesquisa num ambiente descontrolado, né, e coisas das mais diversas acontecem, né, às vezes coisas bem delicadas, né? Eu estava fazendo uma pesquisa com uma moça uma vez e a mãe dela começou a passar mal, sabe? E ela, peraí, meu Deus, minha mãe tá passando mal aqui, não sei o quê. E aí, assim, a gente não sabia o que fazer, né? Tipo, aí ela não respondia mais, a gente não sabia se a gente desligava, a gente não sabia se a gente tentava ligar outra hora, ou se a gente ficava lá esperando, ou se a gente tentava falar com ela, ou se a gente ligava pro bombeiro, tipo, a gente não sabia o que fazer, né? Vocês passaram por alguma situação delicada a esse ponto, ou talvez não tanto a esse ponto, né? Mas alguma situação delicada de acontecer algo no contexto da pessoa e a gente ter que improvisar ou não saber como agir? Que coisas que vocês já passaram nesse sentido? Stefan, Rafa, Carol. Acho que tá no momento delicado das pessoas como um todo de saúde mental, né? Então, às vezes, quando você vai discutir algum assunto, por mais que seja simples para você, as pessoas, o que eu estou vendo, pelo menos, elas se emocionando muito, sabe? E realmente travando na sua frente, chorando e contando como a vida tá difícil, sabe? Em todos os aspectos. Então, acho que isso comove a gente também, né? E é difícil a gente não se emocionar, e algumas vezes eu me emocionei e quase chorei junto ali, por mais que a gente se segura, né? Pra gente falar, não, tô sendo profissional aqui, mas não tem como. Então, eu tô vendo muito isso, sabe? De como a realidade tá dura para algumas pessoas e algumas situações. Eu acho que, falando com as pessoas, eu também tive essa impressão das pessoas estarem, assim, parece que está todo mundo num estado de alerta emocional, assim. Então, eu tenho aqui o privilégio de estar falando com pequenos empreendedores sobre dinheiro nessa pandemia, então é um assunto, né, que as pessoas claramente vão ter muitos problemas para contar, está todo mundo numa situação muito difícil, mas a pandemia em si gerou algumas questões, assim. Então, eu tive, por exemplo, pessoa cancelando a pesquisa comigo, falando assim, olha, eu acabei de confirmar que eu estou com Covid e eu estou sendo internado. E aí você vem, ok, né, tudo bem, você vai, a gente depois fala da pesquisa, vai resolver o seu problema. E a pessoa nunca mais respondeu as nossas mensagens, que a gente ia saber quando que ia pagar, que a gente dá uma recompensa no valor na conta dela, né. Então faltavam algumas informações e essa pessoa nunca mais respondeu. Então a gente ficou num estado, assim, de choque, sabendo, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Será que ela só perdeu o interesse? Será que ela tá bem? Se ela se recuperou? É uma coisa que impensável, assim, mesmo na pesquisa remota, eu acho que a gente não estava preparado para isso, assim, a gente como equipe de pesquisa, eu lembro da gente parar e ficar, meu Deus, e a fulana, né, da pesquisa, onde é que ela está, como que ela, será que ela melhorou? E acho que, além disso, eu nunca tive tanta empatia por pessoas com crianças.
Eu acho que para quem não tem filho como eu, às vezes a gente ouve a história do outro, a gente tenta o máximo possível da nossa habilidade se colocar naquele lugar, pensar como deve ser, mas não é a mesma coisa jamais, né, do que você está naquela situação. E aí no remoto, você vê o que é a pessoa tendo que usar um aplicativo para fazer uma ação, e uma criança que absolutamente não para, rouba o celular, sobe no colo da pessoa, chora. Então, assim, um teste de usabilidade, talvez você fosse levar isso em consideração, né? Se a pessoa tiver com filho, vai ser mais difícil, mas é diferente do filho estar ali. E você tá vendo tudo isso acontecer. Então, acho que por esse lado é um pouco mais até poderoso, assim, da gente lembrar de como que essa pessoa vai ter que lidar com aquelas ferramentas, com aquele produto no dia a dia. Tive situações parecidas em relação ao Covid também, de a pessoa cancelar comigo porque um parente, um grande amigo faleceu, enfim, e aí você fica naquela... E aí, o bizarro é que, tipo, não é 1, 2, sabe? Porque a gente está fazendo pesquisa, muita pesquisa, e é o Brasil inteiro, e aí você começa a marcar essas entrevistas e ver uma frequência nisso, que é bizarro, sabe? Uma coisa assim que, tipo, dá um nó na garganta, você fala, gente, é uma sensação muito estranha. Eu acho que são as situações mais delicadas, e aí outras como criança, cachorro, papagaio, abrir fundo, fazendo reforma, e que a gente não consegue dialogar direito com a pessoa, e aí você, tipo, tá ali tentando, né? A pessoa, você vê que ela tá disposta a conversar contigo, mas o ambiente dela não tá ajudando você a entender, e aí você, todo aquele jogo de cintura também para conseguir ter minimamente uma conversa, conseguir entender essa troca, né? Então, mas assim, não se compara, lógico, às situações que a gente tem com o Covid. A gente sempre fala na área que uma das qualidades mais importantes que a gente precisa ter é empatia, justamente criar conexão com essas pessoas, né? Mas eu já li muito a respeito de certas profissões que as pessoas precisam tentar evitar a empatia, porque senão não tem emocional para lidar. Pessoas que trabalham como enfermeiras, por exemplo, né? Porque tá vendo ali muita coisa complicada, apesar de se você se conectar com todas essas pessoas, você desaba ali, né? E eu acho que de alguma forma a gente acaba tendo que ponderar essa conexão com as pessoas nessas situações, nessa empatia, assim, se você se conectar totalmente com a pessoa, você desaba junto com a pessoa na frente dela, né? Então a gente tem que buscar essa conexão, mas com um pezinho atrás ali para que esse tipo de coisa aconteça, né? Porque dá vontade de chorar às vezes na frente da pessoa junto com ela, ou dá vontade, né? É inexplicável assim, né? Às vezes a gente tem que segurar a onda mesmo, assim. Vejo bem isso acontecendo. E bom, a gente está se encaminhando aí para os 15 minutos finais aí do nosso papo. Inclusive, se vocês que estão nos assistindo quiserem mandar alguma pergunta, podem ficar à vontade aí, manda uma pergunta aqui no comentário que a gente traz aqui para o vídeo e bate um papo em cima disso. Mas eu estava falando no início sobre, né, que a gente está se encaminhando, devagar, mas estamos, né, se encaminhando aí para um contexto das pessoas se vacinarem. A gente vê que números da pandemia, conforme a vacinação vai aumentando, os números da pandemia vão caindo, então as pessoas já começam inevitavelmente a fazer previsão de como vão ser as coisas quando talvez a gente tiver a pandemia controlada, quando talvez as pessoas começarem a sair de casa sem receio, sem máscara, sabe, sei lá quando isso vai acontecer, mas a gente acaba inevitavelmente pensando, né? E aí eu fico pensando assim, a gente, em termos de pesquisa, será que a gente vai voltar ao normal que era antes, da forma exata que a gente fazia? Ou será que a gente vai chegar num contexto de novo normal? Tipo, a gente vai voltar a fazer algumas coisas, mas com alguns cuidados? Ou tem coisas que a gente literalmente não vai voltar a fazer? Vocês já pararam para pensar em algum momento sobre como que vai ser de novo, ou o que não vai ser de novo? Rafa, Carol, Stefan.
Eu acho que o medo que eu fiquei, ainda é uma questão de fazer previsões, né? Mas é o quanto que isso vai afetar as pessoas em confiar de estar em ambientes com desconhecidos, por exemplo. Então, será que para o futuro, quando a gente convidar pessoas para participar de pesquisa, essas pessoas vão estar se sentindo seguras de estar numa sala que eu apontei, num lugar específico? Então, esse ficou um medo para mim, eu espero que ele não se concretize, porque eu acho que as pessoas já faltam o suficiente, né? Quando a gente chama para pesquisa, não precisa aumentar esse número. Então, esse é o medo. Mas um aprendizado que eu acho que eu pessoalmente tive foi de usar mais ferramentas digitais. Eu acho que hoje a gente está usando por obrigação, mas estando presencialmente, elas também podem ser úteis. Então, se eu estou gravando e transmitindo ao vivo para outra pessoa acompanhar no online, eu poderia estar fazendo isso presencialmente também. Tá com um celular que também está transmitindo ao vivo para várias pessoas, do que seria o equivalente a uma sala de espelho. Então, isso foi um aprendizado. Eu nunca tinha pensado em fazer antes. Eu sei que tinham empresas que faziam, mas eu mesma nunca tinha feito. Então, gostei muito dessa experiência. Eu acho que eu vou continuar fazendo. Até a assinatura dos documentos, porque era muito chato levar aquele monte de papel, garantir que todo mundo assinou, eu assinar cada um deles também, guardar, arquivar num lugar para que depois isso seja fácil de achar. Poderia, mesmo no presencial, ser assinatura digital, né? Isso fica muito mais organizado. Então, também é uma coisa que eu acho que eu vou continuar fazendo. Edu, eu estava até pensando, não faz muito tempo, sobre, tipo, como é que seria quando a gente se voltar, por exemplo, a fazer os testes, vou voltar a falar, tipo, os testes de guerrilha, os testes na rua, eu falei, porque aí é um telefone que você passa na mão de várias pessoas, sabe? Tipo assim, você vai ter que ir com álcool em gel, sabe? Porque acho que, de repente, dar a luva para a pessoa, tipo, ó, antes de você põe uma luvinha, e aí será que essa luvinha vai permitir com que você consiga, tipo, clicar na tela, sabe? Esse tipo de coisa. Eu falo, cara, como é que vai ser? Porque talvez na minha bolha eu entendo que a gente vai começar a ter um pouco mais de cuidado, né? Tipo, de repente, qualquer infecção que você tenha, seja ela, tipo, uma gripezinha, né? Você vai colocar uma máscara, sabe? Tipo, eu penso, pô, você vai agora colocar uma máscara, vai passar um álcool em gel, a gente vai ter um pouco mais de cuidado com isso. E esse cuidado a gente vai ter que levar também para as pesquisas que a gente fica na rua, sabe? Então, assim, vou andar com meu álcool em gel, vou distribuir luva, se isso for preciso, máscara, toma antes de fazer um teste, vai ser eu penso que, tipo, é um caminho, sabe? Que a gente pode tomar aí para fazer isso. Eu fico pensando também muito nessa questão dos equipamentos, né, de proteção. Acho que a gente vai acabar nunca abandonando mais, né? Então é máscara, realmente luva, álcool em spray para ficar jogando, sabe? E eu fiquei pensando muito disso de tipo, eu vou lá, coloco o celular no lugar, dou um distanciamento, a pessoa vai lá, pega o celular, dá um distanciamento, sabe? Ter todo um ritual quase, sabe? Então acho que esse ritual vai acabar sendo um novo, pelo menos acho que eu espero assim, um novo normal, né? Manter também as pessoas mais seguras, porque eu acho muito muito ruim, sabe? Você ter que eu não me sinto seguro, acho que ninguém está se sentindo seguro, sabe? De ter que ir em algum lugar fisicamente para fazer alguma coisa e testar algo, ou mesmo pegar uma caneta, né, e assinar um documento. Então, essa questão do digital, eu acho que veio e vai ficar muito nesse novo normal, e principalmente esse distanciamento, como a gente faz as coisas, estando no mesmo ambiente, mas distantes um do outro, sabe? Eu acho que vai ser mais comum. E também não vai ter aquelas famosas tem uma comidinha, uma bebidinha que você sempre separa para as pessoas. Tipo, eu acho que isso também eu não vejo nesse cenário, novo cenário, mas não. Vai ser o que? A gente dá um kitzinho pra pessoa, né? Um saquinho, olha aqui, ó, tudo embaladinho, bonitinho, come aí depois. Pode ser alguma coisa assim, né? Realmente. Mas eu acho que a gente vai pensar duas vezes agora mesmo na questão de compartilhamento, assim, bem estranho, para falar a verdade, sim. Eu também fico pensando muito nisso. Tem uma pergunta aqui do Jeff sobre o boom da área de UX realmente na pandemia. Se vocês puderem colocar aqui na tela a pergunta. Conseguiram pegar aí? Ele está perguntando aqui, durante a pandemia, sobretudo no último ano para cá,
houve um boom na área de UX Research. Vocês associam isso à pandemia e se sim, em qual sentido, né? Eu acho que, de certa forma, houve um boom não só da área de UX Research, mas acho que houve um boom da área de UX como um todo, né? Eu acho que as pessoas começaram a procurar mais a área de UX, ela começou a aparecer mais no mercado como um todo. A área de UX Research, a gente sabe o quanto cresceu o interesse, a gente viu muito mais encontros e eventos da nossa área acontecendo. Ao que vocês atribuem isso de fato? Assim? Vocês acham que a pandemia por si só fez com que as pessoas começassem a estudar coisas novas e trouxe, ou tem algum outro fator que fez com que houvesse esse boom na nossa área? Eu acredito que não, tá? Para ser bem sincero. Eu acredito que não foi a questão da pandemia. Eu acho que foi sim a questão da maturidade que a gente foi crescendo, né, aos poucos, e o espaço que a gente foi ganhando. As pesquisas estão se tornando cada vez mais estratégicas, né, para tomada de decisão nas empresas. Então, para mim, está associado muito mais com isso, né, e não só, como você falou, né, não é só research nesse momento. O X como um todo, né, muitas empresas que nunca trabalharam com esses profissionais trouxeram eles para dentro para realmente pensar no usuário, pensar nessa outra pessoa. Teve, acho que sim, um ponto de as pessoas se digitalizarem de uma forma forçada muito maior e mais rápida, né? Agora na pandemia, porque tudo feito, acho que comércio eletrônico, acho que não, antes, né? As pessoas já compravam, mas agora não tinha outra opção. Foi aonde elas conseguiram fazer e precisava de profissionais para fazer isso acontecer de alguma forma. Então eu acho que essa maturidade veio ao longo do tempo, mas acho que também foi forçada para esse momento, sabe? Que a gente está vivendo. Eu acho que sempre tem... desculpa. Pode sempre falar. Tem grandes acontecimentos aí que acabam mudando por completo, tipo, não só a nossa área, mas todas, né? A gente ficar pensando em outros grandes acontecimentos que mudaram a forma que a gente vive, pensar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e todos os produtos que vieram em decorrência disso, essa transformação que aconteceu com a sociedade, né? Então, querendo ou não, também esse é um grande acontecimento. Eu acho que as pessoas posso dizer, nossa geração aqui, que não tiveram grandes acontecimentos históricos, agora tem isso que a gente lida com tudo. E as mudanças podem ter dado num processo que já tinha iniciado. A gente já estava vendo uma maturidade maior, um ganho maior para a área de importância, para a área de UX, para a área de research, mas quando a gente coloca as pessoas forçadamente a ter que digitalizar muito rápido, então é só olhar para a quantidade de contas digitais abertas esse ano, por exemplo, e não foi por escolha, né? Então as pessoas estão tendo que aprender muitas coisas, e como que a gente faz com que elas aprendam mais rápido a lidar com ferramentas digitais, né? É com UX, é com pesquisa. Então, acho que deu essa acelerada boa, e eu acho que a gente vai ver muita mudança de comportamento ainda, decorrente da pandemia. Já está muito... já passou aqui 1 ano e meio, mais ou menos, então já é o suficiente para a gente ter novos hábitos, e a gente está interagindo de forma mais complexa. Da mesma forma com que ter um computador pessoal, ter acesso à internet, fez com que os sistemas ficassem todos muito mais complexos, e aí não adianta só fazer um negócio fácil, tem que fazer muita pesquisa por trás. Agora eu acho que acontece a mesma coisa, a gente está dando mais uma camada de complexidade para os sistemas que a gente está utilizando. E aí tem muito mais propensão de dar errado, né? Então, como que a gente diminui essa quantidade de erro? É fazendo pesquisa. Eu acho que as empresas estão vendo isso. Eu acho que também, independente, assim, da gente ter passado, estamos passando pela pandemia, mas meu feeling, particularmente falando, que a área de UX Research, ela teria esse boom, independente de pandemia ou não, sabe? Muito pelo valor da pesquisa que a gente entrega dentro das empresas, sabe? Então, sabemos que ela está ganhando maturidade, ela está até tendo diferenças da pesquisa de que um UX Research entrega, das pesquisas que um UX Design entrega, das pesquisas que um UI pode entregar. Então, eu estou observando que
o momento em que essas pesquisas são inseridas por esses profissionais está ganhando mais maturidade. Então, acho que está trazendo essa necessidade de ter research, olhando um pouco mais para a pesquisa generativa, olhando um pouco mais ali para a ponta, para a estratégia, enquanto, de repente, o UX e o UI, eles estão olhando o dia a dia de um produto. Então, eu vejo que, feeling meu, eu acho que teria esse boom, independente de pandemia ou não. Pode ter acelerado, sim, mas acho que ela teria engrenado independente. Sim. Faz sentido, não dá para negar que a pandemia em si, como a Rafa falou, né, dá uma impulsionada à medida de que as pessoas em casa começam a usar de uma forma muito mais intensa produtos digitais, novos serviços digitais começam a surgir, e a gente sabe que a área de UX está concentrada, na sua maioria, no mercado digital, né? Então eu acredito que sim, ele já estava nesse crescimento, a área de research. A gente sabe que toda vez que a gente vê pesquisas sobre maturidade das empresas, maturidade UX, o como, né, essa cultura centrada no cliente, no usuário, vai aumentar, a gente sempre vê que um dos últimos estágios ali da maturidade é sempre implementar pesquisa, né? Então, conforme as empresas vão evoluindo em maturidade, a gente vê que uma hora elas vão chegar nessa parte da pesquisa. Então, assim, era uma caminhada que já vinha acontecendo, mas sim, a gente teve uma grande potencializada, né? Produtos que já eram digitais se expandiram, outros serviços que não eram digitais se tornaram, né? Então, acho que a pandemia veio corroborar, na verdade, com esse boom, né? Com esse aumento. Legal, gente. Adorei o papo até aqui. Acho que a gente conseguiu falar de bastante coisa. Passou voando, porque, né, a gente já está quase uma hora aqui. Parece que a gente está falando há 15 minutos. Mas, para a gente encerrar, eu queria dar o espaço para vocês darem um recadinho final para a galera que está assistindo, principalmente para quem está entrando na área. Fica um minutinho aí para cada um de vocês dar esse tchau. Vamos lá em Stefan, Carol e Rafa. Bom, primeiro, não deixem de fazer pesquisa, por mais difícil que seja, né? E também que a gente demore, às vezes, para encontrar as pessoas certas, porque, como acho que todo mundo que faz pesquisa sabe, que é difícil as pessoas participarem ou quando não acontece alguma outra coisa. Então, não deixem de fazer, principalmente com populações de fato diversas. Tentem trazer uma amostra mais inclusiva para o que vocês estão construindo e para esses serviços, né? Então, justamente, acho que trazendo essas pessoas diversas e trazendo essa pluralidade de pessoas, a gente vai promover mais inclusão e vai fazer serviços para todos, né, não para alguns grupos específicos. Então, eu acho que isso é muito importante. É isso. Uma dica que eu dou, da qual eu fiz isso também, eu acho que funciona bastante. Eu vejo bastante. Tem gente que pinga no meu LinkedIn, que está começando agora, querendo bater um papo comigo. E eu acho isso, tipo, incrível, porque, ó lá, gatos aparecendo. Você conversar com profissionais que já estão na área, já estão no mercado, bater um papo, falar, pô, você tem, tipo, 10 minutos, 15 minutos para a gente bater um papo online, tomar um café, e você tirar suas dúvidas e entender como que é o contexto dessa pessoa dentro do mercado de trabalho, sabe, dentro da empresa. Eu acho que você acaba ganhando um pouquinho de conteúdo ali, conversando com os profissionais que já estão no mercado hoje. Então, essa é minha dica, assim, tipo, chamem. Eu adoro conversar com as pessoas, então, converso, assim, de graça, porque eu adoro mesmo instruir e dar uma orientada. Então, façam isso, essa é a minha dica. Falar alguma coisa era aproveitar esse momento. Tem muita coisa difícil e desafiadora acontecendo, mas do Sudeste, talvez agora seja o momento de ter acesso a cursos que antes ficavam muito caros, que as pessoas tinham que viajar, e eles estão todos online. Às vezes uma troca de emprego. Eu fiz uma mudança de Santa Catarina para São Paulo, que eu lembro que foi um tanto traumática. Então, assim, hoje as pessoas têm essa possibilidade de mudar de estado de casa, na casa que está, na mesma cidade, e aí descobrindo como que né, para depois fazer uma mudança efetiva. Então, acho que tem também algumas coisas que a gente pode aproveitar desse momento, que fora desse momento não era possível.
Eu acho que dá para focar nisso e lembrar de que pesquisa é um pouquinho maior do que o que a gente está fazendo agora. A gente está trabalhando sobre limitação, né? Então. Boa. Galera, queria muito agradecer, Rafa, Carol e Stefan. Adorei o papo com vocês. Fiquem ligados aí que tem muito mais papo chegando depois da gente aí. Galera que está assistindo, muito obrigado pela participação, pela audiência. E é isso. Valeu, gente. Um beijo e até mais. Beijo, gente. Obrigada. Valeu, gente. Tchau, Obrigado tchau. também. Tchau. Todos os dias, milhões de pessoas entram em contato com alguma coisa que a Globo faz. Tem história, esporte, jornalismo,